Olá! Como sempre, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Neste vídeo, nós vamos ver as regências do ano de 2019. Fique comigo então, que já já eu retorno para nós falarmos sobre esse interessantíssimo assunto. Vamos começar então pelo planeta regente do ano de 2019, que será Marte. Marte trará muita ousadia e coragem. Na mitologia romana e grega, esse é o planeta conhecido como o deus da guerra. Portanto, 2019 será um ano de força e iniciativa para a tomada de grandes decisões. Na astrologia, cada ano é representado por um planeta e cada ciclo tem 36 anos, também possuindo uma regência planetária. Atualmente, nós estamos vivendo o ciclo de Saturno. Mas Marte irá influenciar as nossas vidas de que forma? Bem, Marte é o astro da paixão, que traz para o nosso cotidiano a ousadia e a coragem. A energia de Marte abre caminhos para consolidar planos e atingir metas. Pode atrair questões relativas à competitividade e conquista, o que pode levar o indivíduo à ambição ou conflitos. Assim, o planeta regente de 2019 traz energias que motivam a liderança e a coragem. E por isso, o ano regido por esse astro costuma movimentar paixões intensas. Além disso, por ser um período movido por questões relativas à luta, existe possibilidade de países serem conquistados ou dominados. Nos ciclos de Marte, como é o caso do ano de 2019, podem acontecer guerras, brigas e desentendimentos. Marte tanto rege a guerra como tudo que demanda energia, força e coragem. Seus ciclos também são apressados, e neles temos a impressão de que o tempo voa. Marte é livre por natureza, não aceita restrições. A conquista é regida por esse elemento. Nos seus ciclos há crescimento, e os estudos também estão sendo estimulados, mas aqueles que são mais rápidos e práticos. Não existe muita paciência para rituais e cerimônias. As coisas serão mais informais. Mas cuidado com os excessos de descontração. Preste atenção também àquilo que deve ser ritualizado e cerimonializado. O sexo e a paixão são fortes e ocorrem muito rapidamente. Marte também está ligado aos acidentes, principalmente aqueles com fogo ou causados por pressa ou raiva. A política tem força nesse período. Há a principal representação de homens jovens e fortes, líderes, trabalhadores e esportistas. Marte é um iniciador. Muita coisa começa nesse período, mas nem sempre chega até o fim. É um ciclo que simboliza o nascimento, o início da vida que ainda é incerta. O planeta regente do ano de 2018 foi Júpiter, o grande gasoso. E por isso foi um ano marcado por cuidados com exageros, onde energias tanto boas quanto negativas foram potencializadas. Em relação a questões financeiras, o descuido com os gastos excessivos marcou o ano de 2018. No amor, os casais que apenas estavam juntos por interesse e acomodação caminharam para um término. Na área da saúde, a dificuldade em manter a dieta e controlar o peso atingiu a muitos. O planeta regente de 2019, que é Marte, também rege as terças-feiras, pois cada dia da semana possui, como sabemos, uma energia diferente. Além da regência anual e cíclica, há para cada dia da semana um planeta regente. E Marte é o planeta regente não só do ano de 2019, mas também das terças-feiras. E para ajudar a influência desse astro,
O dia 1º de janeiro vai se iniciar em uma terça-feira, ou seja, o ano de Marte inicia no dia da semana do mesmo astro. Terça-feira é um dia ótimo para iniciar um projeto ou uma atividade física. Se você deseja ter coragem para fazer ou dizer alguma coisa, faça em uma terça-feira. É o dia mais indicado para enfrentar desafios e realizar competições. Favorece as paixões e os desejos sexuais. Mas se você tem um conflito a resolver, evite fazê-lo nas terças, pois Marte é o deus da guerra e, ao invés de resolver, você provavelmente irá tornar o conflito ainda mais intenso. Se desejar fortalecer as energias de suas terças-feiras, use as cores vermelho ou vinho. Vinculado ao signo de Áries, do elemento fogo, este planeta traz a impulsividade, a energia, coragem e determinação ao seu dia. Agora vamos falar um pouquinho sobre os orixás regentes do ano de 2019, onde Ogum virá com a senhora Iansã Egunitá. Ogum é por natureza o deus da guerra, trazendo as mesmas energias de Marte. Porém, mesmo sendo um deus da guerra, não significa que o ano será totalmente negativo. Ogum traz força, lei, ordem, organização, liderança e direção. Pelo lado positivo, o ano trará vigor, disposição para iniciar ou manter nossos projetos, nossa rotina, nosso trabalho, nossas metas. Pelo lado negativo, pode trazer impaciência, autoritarismo, impulso para obter as coisas na força ou através de hierarquias, posições e cargos. Um ano de Ogum dá espaço aos mais fortes, aos mais jovens, aos mais preparados, aos líderes natos ou aos influenciadores incisivos. É ano de sagacidade. Em uma luta, quem não está preparado perde. Ano de valorizar quem se preparou, ou seja, na política o mais preparado ganha, na empresa o mais preparado é promovido, em uma briga física o mais forte se sobressai, em uma guerra os mais fracos perdem, e assim por diante. Pode haver mais acidentes envolvendo armas de fogo, carro, trânsito, maquinários e facas. Ogum impõe velocidade, e isso pode acentuar a ansiedade, a impulsividade, a pressa, a impaciência e o imediatismo. Isso também pode provocar brigas envolvendo ego e complexos de grandeza. Ogum fala do amadurecimento e da evolução das ferramentas de trabalho. Será um ano propício para o avanço de tecnologias e formas de fazer as coisas, mudanças nas formas de exercermos as nossas profissões e ofícios. Líderes honestos e idôneos serão facilmente valorizados, pois Ogum os favorece. Na regência de Ogum, os bons líderes são apoiados pelos liderados. Os maus líderes são derrubados por eles. Devemos tomar cuidado em querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma. Se começarmos algo que realmente queremos, teremos a força de Ogum para concluir. Se observarmos a Umbanda esotérica, o próprio ano de 2019 inicia numa terça-feira, e isso não é uma mera coincidência, pois este é também o dia de Ogum. Em 2019, líderes serão cobrados por colocar a mão na massa, em especial nas empresas. Os liderados de hoje precisam se sentir seguros diante das suas lideranças, mas Ogum não vem só para olhar os líderes. Ele também estimula a velocidade, a cobrança, a necessidade de obter do outro para os liderados, ou seja, será um ano também difícil para quem é líder em empresas, na política e na religiosidade, pois os líderes serão cobrados por todos os liderados em atender às expectativas e demandas alheias. Ogum favorece carreiras de competitividade, como vendas, esportes, cobranças ligadas à negociação.
No amor, Ogum pode dar forças às pessoas para seguirem em frente diante de relacionamentos falidos, despedaçados ou esgotados. Ogum no amor ativa a necessidade de conquista, de manter o fogo aceso, de lutar por aqueles que realmente valem a pena. Ogum também estimula a necessidade de olhar para os cuidados do corpo, a necessidade de estimulação física, de estar em dia com nossa saúde, para estarmos preparados para situações imprevistas ou de grande dificuldade, nas quais precisaremos estar preparados. Ogum é um ótimo influenciador para despertar às pessoas a força de vontade, a vontade de lutar, de vencer, de fazer diferente. Ogum estimula a resistência, tanto física como de comportamento. Estimula a vontade de querermos fazer as coisas do nosso jeito, pelas nossas mãos, sem influências de outros. Estimula a necessidade de sermos reconhecidos por algo que fazemos ou fizemos. Situações que estavam se estendendo por falta de solução têm tudo para serem rapidamente resolvidas. E a senhora Egunitá vem com ele. Mãe Egunitá é uma das Yansãs. Ela é a divindade cósmica assentada no polo negativo, ou seja, o polo absorvedor do trono da justiça divina. Na Umbanda, Egunitá é cultuada como o orixá cósmico, que consome os vícios e desequilíbrios e faz a purificação dos templos religiosos, do íntimo dos seres e das suas moradas. Ela atua para nos defender das magias negativas e das injustiças, mas sempre a partir de uma autopurificação, para então nos renovar. Isto é, primeiro ela faz uma purificação em nós mesmos para nos renovar. Purificação de conceitos e ideias antigas, às quais nos apegamos e que nos prejudicam. Purificação dos nossos vícios de comportamento. Purificação do nosso eu. Mãe Egunitá nos traz uma face que faltava no estudo dos orixás como divindade do fogo, que é purificador e renovador. Egunitá é uma Yansã do fogo, conhecida como Yansã Egunitá ou Oyá Egunitá, como uma qualidade de Yansã. Por outro lado, temos o sincretismo de Egunitá com Santa Sara Kali, que está ligado à ideia do fogo destruidor, da deusa Kali, cultuada na Índia. Mas o fogo de Egunitá não apenas destrói negatividades e desequilíbrios. Ele corta o que não é benéfico, mas para renovar. Diferencial importante na atuação da orixá Egunitá. Para que Egunitá atue em nossas vidas, basta que nos tornemos emocionalmente desequilibrados, irracionais, presos a conceitos que afrontam a lei e a justiça divinas, e aí receberemos sua atuação cósmica, para nos purificar e renovar. Seu fator ígneo consome tudo ou retira o calor de tudo, resfriando o objeto sob sua atuação e paralisando seus desequilíbrios. Ela purifica os excessos justamente para renovar o ser. Egunitá é associada ao Sol e ao número 9. Na linha da justiça, Egunitá, polarizada com Xangô, formam um par puro do fogo. Ele é o pai e ela é a mãe desse mistério. Mas há outras polarizações que nascem da interação entre os campos da justiça e da lei. Existe uma estreita ligação entre justiça e lei, pois quando se fala em justiça, logo se pensa na lei, que dá base para a atuação da justiça, e quando se fala em lei, logo se pensa na justiça que aplica a lei. Pois bem, na linha da justiça da Umbanda, temos o par puro do fogo, nos orixás Xangô e Egunitá, e na linha da lei, temos o par puro do elemento ar, nos orixás Ogum e Yansã. Xangô e Ogum são orixás universais e têm atuação passiva, isto é, irradiam de forma contínua e dão sustentação e amparo a todos os seres que vivem com equilíbrio os sentidos da justiça e da lei. Mas não forçam ninguém a isso. Já Egunitá e Yansã são orixás cósmicos e atuam basicamente atraindo seres que se desequilibraram nestes sentidos da vida.
para corrigi-los e recolocá-los num caminho reto, embora também amparem aqueles que os vivem com equilíbrio. Esses 4 orixás atuam de forma conjunta, entrelaçada, porque justiça e lei são inseparáveis, de modo que também formam pares mistos, Xangô com Yansan e Ogum com Egunitá. Yansan atua ao lado de Xangô como aplicadora da lei nos campos da justiça, e Egunitá atua ao lado de Ogum como aplicadora da justiça nos campos da lei. Portanto, Mãe Egunitá polariza com Xangô, par puro do fogo e da justiça, e também com Ogum, par misto do ar e do fogo na linha da lei. O ar de Ogum ordena, alimenta e expande o fogo de Egunitá, e o fogo purificador de Egunitá consome e aquece o ar de Ogum, de modo que se complementam. Como orixá cósmico, Egunitá é sempre ativa e atuante no combate às magias negativas ativadas contra as pessoas, suas moradas e templos. Sua ação é fulminante. Sua energia é abrasadora e consumidora das concentrações energéticas negativas dos mais variados tipos, como formas de pensamento, miasmas e larvas astrais, sendo temida pelos devedores da lei e da justiça. Em suas falanges de auxiliares, incluem-se milhares de guerreiras da luz, portadoras de espadas flamejantes, poderosos instrumentos no combate às trevas da ignorância. Nas linhas auxiliares da esquerda, a pombagira do fogo é uma das suas guardiãs trabalhando para as linhas de Umbanda. Mesmo aqueles que não a conhecem, saibam que Egunitá os conhece e os tem como filhos. E se estiverem passando por dificuldades diante da maldade gratuita, com certeza esta mãe pode ajudá-los. Egunitá propaga-se de forma cósmica e suas fagulhas ígneas imantam tudo o que está desequilibrado, até se formar uma condensação magnética ígnea, com labaredas cósmicas que consomem os desequilíbrios, anulando sua causa e paralisando quem estava desequilibrado. Egunitá polariza com Ogum, e então suas irradiações por propagação magnética assumem a forma de fachos flamejantes. Ogum lhe dá a sustentação do elemento ar, que alimenta e também ordena as irradiações de Egunitá como agente aplicadora da justiça nos campos da lei. O inverso acontece com Ogum, que é passivo no elemento ar e só se torna ativo no fogo, que é o seu segundo elemento, pois o fogo de Egunitá alimenta o ar de Ogum, aquecendo e energizando as suas irradiações. Polarizada com Ogum, Egunitá aplica a justiça nos campos da lei divina e consome os vícios emocionais e os desequilíbrios mentais que tornam os seres insensíveis à dor alheia e os transformam em tormentos para os seus semelhantes. As divindades têm uma função a realizar, da qual nós sempre seremos beneficiários. Quando nos paralisam, eles também estão nos ajudando, evitando que continuemos trilhando um caminho que nos conduzirá a um ponto sem retorno. Egunitá traz o sincretismo de Santa Saracali, que impulsiona a justiça e a moral. É por isso que a linha de ciganos carrega estas características sobre ela. Os ciganos têm uma série de valores morais em sua sociedade, e logo nós teremos estudos aqui no canal Universo da Mulher falando sobre todas essas morais e valores do povo cigano. Eles vivem com pouco, porém de forma sensata. É um povo andarilho que vive em movimento, e movimento é a Senhora Egunitá. Para se compreender melhor, Xangô é a justiça, enquanto estrutura e julgamento, e Egunitá seria a movimentação e transformação das nossas ações rumo à justiça. Talvez melhor associada ao livre-arbítrio, pois assim como o fogo age de forma livre, ela arca com as consequências de ter deixado para trás um rastro de destruição, mas que será benéfica. Egunitá trará purificação de energias negativas. Ela é excelente para colocar fim naquela situação que nos gera demanda, em especial a demanda mental. Egunitá estimulará o amadurecimento moral das pessoas.
Egunitá é quem esquenta o ferro de Ogum, o vento de Ansã e o fogo de Xangô. Ela acentua a força em prol do que é justo. Ela derrete, anula e desestabiliza a força quando não existe merecimento em sua direção. Egunitá ajudará a consumir aqueles que praticam o mal, ajudará a desestabilizar aqueles que são corruptos, aqueles que abusam do sentimento alheio, aqueles que agem de forma ingrata ou se apoiam na violência quanto aos mais fracos. Egunitá trará, de certo modo, um equilíbrio e um freio aos impulsos de Ogum, mantendo o fator merecimento na força, na direção, na conquista e também na derrota. Egunitá despertará nas pessoas a vontade de corrigir-se, corrigir o outro, de fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Ela consome desvios da justiça, consome a fonte geradora do que está errado. Tanto Ogum como Egunitá podem nos ajudar a modificarmos os nossos trovões, sendo o sentido da palavra aqui como aquele sentimento, situação, pessoa ou dificuldade que nos assola. Tendo o merecimento trazido por Egunitá, a direção, a força e o caminho trazidos por Ogum, nada poderá deter aquele que anda na linha dentro da justiça divina. Ano de queimar coisas negativas para transformá-las em positivas. Ano de passar a espada de Ogum no que atrasa a nossa evolução. Ano de apagar aquela velha brasa que estava queimando e consumindo de dentro para fora. Pelo merecimento, a força cigana presente em Santa Sara Kali pode nos agraciar com alegrias, prosperidades, relacionamentos e afins. O trabalho em equipe, a força da união presente neste povo, estabelece uma boa colheita para aqueles que aproveitarão o ano na força de Ogum e vão fazer por merecer na força de Egunitá. Ano de deixar as lamentações de lado e agir. Ano de deixar a conversa mole e conversa fiada de lado e agir. Ano de vencer as guerras mais difíceis, sejam externas ou com nós mesmos, as internas. E agora, para encerrarmos com chave de ouro, vamos falar sobre a regência de 2019 pela deusa anciã. A deusa, como anciã, vem com a lua minguante, pois já no dia 29 de dezembro de 2018, às 6 horas e 34 minutos, inicia a lua minguante, e em 1º de janeiro de 2019 estaremos no 3º dia da minguante. E esta fase da lua traz à tona a face anciã da deusa. A anciã é a parteira, a bruxa, a mulher sábia, pois é a senhora da sabedoria e conhece o oculto e a magia. Ela é a rainha dos mistérios e também a deusa da cura. Ela rege os finais, o desapego, o conhecimento, as transformações e a morte, lembrando que morte contém a vida e que a vida contém a morte. E assim como a lua que mingua desaparecendo no céu, ressurgindo nova para iniciar um novo ciclo, a vida se reinicia num ciclo contínuo de vida, morte, vida. Também estamos sempre nos transformando, abrindo e fechando ciclos. Alguns procuram estas mudanças, outros resistem em vão e parecem mortos-vivos. As mudanças podem ser sutis e internas, mas uma mudança de energia e percepção ocorre e daí tudo se torna novo, mesmo que aparentemente nada tenha mudado. O meio do outono e o inverno são regidos pela deusa anciã, que nos convida a um tempo de maior interiorização e introspecção, e o fundamento destas energias em 2019 serão bem marcantes, ou seja, a anciã nos convidará a parirmos e partejarmos a nós mesmos, para depois pensarmos em partejar o mundo. Porque toda mudança sempre começa por nós e por nosso interior. A anciã trará em 2019 muito à tona a energia da bruxa nas mulheres, ou seja, a energia da mulher sábia, daquela que é sagaz, esperta, que sabe se defender, que usa recursos naturais e sua própria sabedoria interna
pois a deusa anciã é a senhora da sabedoria e conhece o oculto e a magia, e ela nos impulsionará a valorizar os conhecimentos e magias ancestrais. Sendo ela a rainha dos mistérios e também a deusa da cura, nos estimulará a buscar a revelação de nosso eu interno, entendendo o que se mantém oculto em nós, para que nossas sombras venham à luz e encontremos a cura do que há muito tempo temos encapsulado e negado em nós. Ela regerá a força que precisamos para pôr os finais que necessitamos em prática. Nos estimulará aos desapegos, à busca do verdadeiro conhecimento que habita em cada um de nós. As transformações necessárias que levam à morte, ou seja, o fim definitivo do que nos prejudica. Portanto, não resista para evitar que sejam transições sofridas e busque autoconhecimento e autoaceitação. 2019 será um ano para reflexões, mudanças sábias e curas interiores, sem a intervenção alheia. Dependerá de cada um de nós agir com sabedoria. Dando exemplos de algumas deusas anciãs, são elas Baba Yaga, que é escandinava, Hecate, que é grega, Sedna, que é inuit, Kali, que é indiana, Kailar, que é celta, Sheila Najig, que é celta, e há também algumas deusas que abrangem os 3 aspectos da donzela, da mãe e da anciã, e por isso são consideradas deusas tríplices, e algumas delas são Ísis, egípcia, Keridwen, celta, Brigitte, minha grande e amada senhora e deusa, que também é celta, Morrigan, que é celta, Sedna, que é inuit, entre outras deusas que são também tríplices. Isto acontece pelo fato de seus cultos terem sido fortes o bastante para resistirem à tendência separativista e compartimentada do patriarcado, uma forma nada holística de viver e sentir a vida. A força da cultura de uma região também é de vital importância para este fato, como, por exemplo, a cultura celta, que sempre valorizou o poder sagrado da triplicidade e o sentido da totalidade, daí a maioria de suas deusas serem deusas tríplices. Um lembrete importante é que na virada do ano, ou seja, na noite de 31 de dezembro de 2018, não devemos formular pedidos tipo os de abundância, prosperidade, amor ou saúde, como fazemos de costume, pois estaremos na lua minguante, que desfavorece esses pedidos por ser um período de fim de ciclos. Por isso, reformule os seus pedidos, agradecendo as energias que serão banidas, e ao invés de dizer que eu tenha muita abundância, prosperidade, amor ou saúde, diga: eu agradeço por sair da minha vida toda a escassez. Que toda miséria, dor, medo ou sofrimento sejam banidos dos meus caminhos. Que toda solidão, tristeza e más companhias sejam varridas de minha jornada. E que todos os males astrais, mentais, emocionais, espirituais, físicos ou doenças e tudo que me prejudique sejam banidos da minha vida. Assim, você irá de igual forma estar atraindo tudo que é bom e justo e se libertando, fazendo um banimento de todo o mal para iniciar 2019 com o pé direito. Sem mais, meus queridos e minhas queridas, que tenhamos um 2019 pleno, justo e de muitas bênçãos. 1000 beijos em seus corações, muita iluminação no próximo ano que virá e até o ano que vem.